Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Oswaldo Vieira e esse é o meu, seu, nosso canal Tem um Dito. Rode a nossa vinheta! Meus amigos e minhas amigas, é chegado ao final do ano e estamos vendo Brasília em polvorosa. Isto mesmo, nuvens negras estão sobre o céu de Brasília, como sempre estiveram no decorrer de todo o ano. E nesse cenário, temos vários assuntos a serem pautados, mas por limitação do tempo, nós não teremos condições de falar sobre todos eles aqui. Vamos então fazer uma síntese dos principais assuntos que marcaram a última semana e que definitivamente irão marcar o final deste ano de 2025 na política brasileira. Desde a condenação e a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, passando então pela indicação do seu filho Flávio Bolsonaro para a candidatura à presidência da República em 2026, ainda passando pela indicação do Messias, ou Messias, como queiram, para a vaga no STF e agora, por fim, o nascimento ou pré-nascimento de um código de conduta para os ministros do STF. Pois bem, na prisão ou no encarceramento do ex-presidente Jair Bolsonaro, estamos vendo ainda a figura do juiz algoz, aquele que, responsável pela sentença, também é o responsável pela execução da sentença, ou seja, aquele que conduz à guilhotina é responsável pela extração da cabeça do réu naquele instrumento que lhe provoca a morte. Guardadas as devidas proporções, é isso que está acontecendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro do STF, responsável pela sua condenação enquanto relator do processo, ou do famigerado processo de defenestração da democracia brasileira, é o responsável por manter ou por decidir se Jair Bolsonaro vive ou morre. Porque, ao receber da sua defesa um pedido, uma autorização para que Jair Bolsonaro fosse submetido a uma cirurgia, dada a situação de saúde reconhecidamente paupérrima que ele possui, o juiz decide que ele não fará essa cirurgia sem antes ser submetido a uma perícia da Polícia Federal, perícia essa que só vai acontecer daqui a 15 dias. Ou seja, como se a morte pudesse nos prever data e hora em que irá aparecer e nos submeter à sua vontade. Temos depois a indicação do senador Flávio Bolsonaro, por seu pai, para candidatar-se ao cargo de presidente da República. Nesse cenário, temos aí o ex-presidente Jair Bolsonaro querendo demonstrar que o nome ou sobrenome Bolsonaro ainda reina na política brasileira e é capaz, então, de provocar arrebates como condição de sobrevivência dos princípios e filosofia da direita. Temos ainda a indicação do Messias para o STF e a briga que se formou entre o presidente do Senado e o presidente da República. Nesse contexto, temos o presidente da República fincado no seu objetivo de colocar na Suprema Corte do país aqueles capazes de representar os partidos de esquerda, o planejamento da esquerda
para o comando da nação. Nesse mesmo contexto, temos agora o fim das sanções impostas pelo governo americano ao ministro Alexandre de Moraes. O que isso indica? Indica que Trump colocou sobre a mesa algumas exigências capazes de serem aceitas pelo governo brasileiro e aí sim libertar o ministro Alexandre de Moraes dessas sanções. Ao que se consta, esse jogo, ou esse balançar das pedras do jogo de xadrez, tem também a circunstância ou a situação da Venezuela perante os Estados Unidos. E vejam que, em relação à questão que envolve Estados Unidos e Venezuela, Lula ainda não subiu a nenhum palco para fazer uma defesa pública do governo venezuelano. Pode ser que, então, o fim da Magnitsky esteja vinculada ao silêncio do presidente da República do Brasil na defesa do governo venezuelano. Por fim, temos aí a proposta do atual ministro, presidente do STF, para criar um código de ética para os ministros daquela corte, a fim de evitar desde o bate-boca corriqueiro até mesmo o recebimento de vantagens, isso mesmo, vantagens representadas por contratos milionários de advocacia, de escritórios antes ocupados por esses ministros ou atualmente ocupados por parentes, esposas, filhos, até mesmo viagens patrocinadas por empresas ou cidadãos bilionários e que se valem desses presentes ou desses mimos para alcançarem vitória em sentença na sede do STF. Gravíssima essa situação, que não deveria existir jamais, porque qualquer funcionário público que receba vantagens para fins de execução das suas atribuições é submetido a processo demissionário para a perda da função. Por que não acontecer o mesmo com os ministros do STF? É preciso pensar sobre isso. E aí temos uma briga famigerada dos ministros do STF para impedir o Senado da República de conduzi-los a impeachment por crime de responsabilidade. Além da indiciosa conduta criminosa de corrupção, temos também essa figura da conduta improba por parte do servidor público. E os ministros do STF o são na execução das suas atribuições. O Brasil precisa ser passado a limpo. Tem jeito. Yeah.